Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Maíra e hoje nós estaremos dentro da lição 16 ainda, trabalhando aí a matéria e suas propriedades, né? E dentro dessa lição e do conteúdo de matéria e suas propriedades, nós vamos falar hoje sobre a separação de misturas. Sim, lembra na última aula que nós vimos sobre mistura homogênea, mistura heterogênea, fizemos exercícios das características desse tipo de mistura. Então, tudo que nós misturamos, a gente também consegue separar para obter a substância pura. E na aula de hoje é justamente isso que nós vamos ver. Como vamos separar essas misturas? Quais são os processos envolvidos no método de separação? Vamos falar sobre os processos mecânicos, que normalmente separam aí as misturas heterogêneas. Vamos falar também sobre os processos físicos, que normalmente separam aí as misturas com característica homogênea, tá? O objetivo da separação de mistura é você olhar para aquela mistura e falar: ah, nesse processo eu posso utilizar a decantação. Não, nesse processo eu consigo utilizar a filtração. Então, qual é a característica que cada processo tem que você consegue separar a mistura? É isso que nós vamos ver. Faça um resumo, as suas anotações, o mapa mental, o que for melhor para você ter para revisar, gente. Quando chegar naquele momentinho de fazer o exercício, de estudar, ou daqui 1 mês, 2 meses, você estuda tudo, né? Química, física, matemática, biologia. Vamos revisar? E quando for revisar, é necessário e muito importante que você tenha esse material de revisão. Então, vai fazendo as suas anotações, o seu resumo, que isso facilita muito para você na hora de relembrar o conteúdo. Então, vem comigo, preste atenção em tudo aí para você gabaritar esse tema que é um xodó no Enem. Todos os anos tem pelo menos uma questão envolvendo separação de misturas, tá certo? Então, aqui, para poder separar uma mistura, o que significa isso? Significa que ela vai voltar a ser uma substância pura. Lembra lá o conceito de substância pura, que é a substância sozinha? Por exemplo, a água que nós bebemos no nosso dia a dia é a água mineral. Ela não é uma substância pura. Mas se eu passar por um processo de destilação ou deionização da água, eu consigo retirar esses sais e ficar com H2O puro, tá? Aí ele é uma substância pura. Mas a água que a gente ingere é água mineral, é uma mistura. Ah, então tem como eu obter as substâncias puras? Tem, e são esses métodos que a gente vai estudar hoje, tá? Então, os métodos que nós vamos estudar, você vai levar em consideração. Lembra que eu falei? Ai, mas é uma mistura homogênea ou heterogênea? Então, a gente vai ver o tipo de mistura. É homogênea? É heterogênea? Porque se for homogênea, tem algumas características. Se for heterogênea, tem outras características. Natureza das substâncias que a formam. Ah, então vai solubilizar? O que aconteceu? Água e óleo? Ou essa mistura, ela é iônica, conduz corrente elétrica? Será que isso interfere? A natureza dessas substâncias, ela vai interferir também, bem como a densidade, temperatura, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, todas essas características a gente vai precisar levar em consideração. É um sólido? É um líquido? É líquido líquido? É sólido com sólido? São muitas informações. Vá anotando para você não se perder nas características de cada método de separação de misturas, tá certo? Então, os processos que nós vamos analisar, processos mecânicos e processos físicos. Normalmente, os mecânicos serão utilizados para misturas que são heterogêneas, lembrando, mistura heterogênea é aquela que forma mais de uma fase, tá bom? E os processos físicos são para misturas homogêneas, lembrando, a mistura homogênea é aquela que forma uma única fase, tá certo? Vamos aqui ao primeiro método, que é um processo mecânico de separação de mistura. Ah, prof, então peraí. Se é um processo mecânico, eu vou utilizar a decantação para uma mistura heterogênea. É isso? É isso. É uma mistura heterogênea. Mas não é qualquer mistura heterogênea, não, que você pode decantar.
Você pode decantar a mistura heterogênea sólido com líquido, a gente vai ver exemplo aqui, ou líquido com líquido. Líquido entre líquidos imissíveis, ou seja, entre líquidos que formam uma mistura heterogênea. Por quê? Porque se os líquidos forem miscíveis, exemplo, água e álcool, aí você não pode separar com esse método. Por quê? Porque é uma mistura homogênea e decantação é para mistura heterogênea. Então, primeiro ponto, anote aí. Decantação, eu separo mistura heterogênea, certo? Qual tipo de mistura? Quando você tiver uma mistura heterogênea entre um sólido e um líquido, ou entre líquidos. Mistura heterogênea entre líquidos, tá certo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, como se eu tivesse uma areia e água aqui nesse recipiente que a gente chama de becker. Então, como que eu vou separar a areia da água? Decantar é deixar em repouso. Então, você vai deixar o recipiente paradinho, por ação da gravidade, por diferença de densidade. A areia que é mais pesada, ela vai para o fundo do recipiente. Tá vendo aqui, ó? Então, ela vem para o fundo do recipiente. Já a água, não. A água ela é mais leve, ela vai ficar na superfície. Aí você escoa a água para um outro recipiente. Isso é a decantação. Então, recapitulando, a decantação você usa para misturas heterogêneas. Eu posso separar heterogênea líquido-sólido ou heterogênea líquido-líquido, ok? Tranquilo. E decantar é você deixar em repouso por ação da gravidade, por diferença de densidade. Esses componentes da mistura irão se separar, tá certo? Então, o componente mais denso, no nosso caso aqui a areia, ela vai para o fundo do recipiente e o componente menos denso, ele fica ali flutuando, fica na superfície do recipiente. Essa é a característica da decantação. Então, é isso que você vai anotar. O nome da mistura e a característica dela. Quando que eu separo? Para quando aparecer lá para você, por exemplo, água e óleo. Será que eu posso utilizar a decantação? Água e óleo é uma mistura heterogênea, certo? Certo. Água e óleo é uma mistura heterogênea? Líquido-líquido, certo? Certo. Eu posso? Claro que eu posso. Tá aqui, ó. Mistura heterogênea líquido-líquido, você decanta. Tranquilo? Então, é assim que você vai anotar para na hora que aparecer na sua prova, na sua questão, o tipo de mistura, você conseguir identificar qual é o método que você vai utilizar, ok? E para saber se você prestou atenção, tá ligado na decantação, vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem para você. O Enem cobra isso? Demais. Joga na tela aí para mim, Edu. Vamos fazer juntos essa questão que diz assim. Lembrando, tá, lindos? Eu sempre coloco o comando da questão destacado aqui para vocês. No dia da sua prova, o que você vai fazer é isso, é ler o comando da questão primeiro, que ele diz aqui, ó, qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Tá. Então, aqui no texto, ele está falando para você que ele está retirando a grande parte de sólido. Mas como que ele está fazendo isso? Que método que ele vai fazer isso? Aí você vai ao texto para ver o que é que está acontecendo. Ó, a água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos. Opa, água bruta. Então, você tem aqui uma mistura de líquido mais sólido. E quando ele fala para você que o sólido está suspenso, significa que há uma mistura de líquido mais sólido do tipo heterogênea. Isso aqui já ajuda muito a gente a responder a questão, não é mesmo? Mas vamos continuar. O que a deixa com um aspecto turvo? Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem, ocorre a coagulação, depois a decantação, depois a filtração, depois a desinfecção, depois a fluoretação. Então, volta aqui para mim. Ele está fornecendo aí para você as etapas do tratamento de água. E nessa etapa, ele quer saber, ó, em qual etapa que eu vou separar o sólido do líquido
que eu tenho uma mistura heterogênea, que eu vou deixar ali em repouso. Qual que é essa etapa? Mesmo você não tendo estudado sobre coagulação, sobre filtração, ainda não chegamos nessa mistura, você não sabe o que é desinfecção ou fluoretação, você consegue responder, não consegue? Por quê? Porque claramente você estudou sobre a decantação, que é uma separação de mistura heterogênea, sólido, líquido. Pronto! Olha o que o Enem fez com você acabou de acertar esse gabarito, tá certo? Vamos para a próxima? Então, próxima aqui para você. Ó, um outro processo que a gente vai estudar é justamente sobre a filtração. Então, quando que eu vou utilizar a filtração, professora? Mistura heterogênea, sólido, líquido. Ah, professora, mas a decantação também é heterogênea, sólido, líquido. Por que que na questão, vamos voltar aqui na questão, por que que na questão aqui eu não posso filtrar? Porque na etapa do tratamento de água, essa questão ela foi um pouquinho além para você entender e identificar as etapas de tratamento de água. O primeiro processo, ó, a água bruta. Então a água chegou na estação de tratamento e você precisa retirar o sólido que está ali. A primeira etapa que retira a maior parte desses sólidos, as sujeiras maiores, é justamente a decantação. Na filtração, já vai ser retirada as partículas menores, ou seja, as partículas que ainda ficaram ali, que não foi possível ser retirada no processo de decantação, tá? A coagulação é um processo onde são adicionados um produto químico, os sulfactantes, e eles aglomeram a sujeira. Então, faz aglomerar, ali não tira a sujeira. Aí decanta. Decanta, você retira, você consegue separar ali da água a maior parte dessas sujeiras, que é o que ele queria, tá? Aí na etapa de filtração, vai retirar as impurezas que não foi possível ali retirar no processo de decantação. E a desinfecção é onde é adicionado cloro, é outra parte do tratamento da água, que já não tem mais sólidos, né? É só o processo de desinfecção. E a fluoretação, na parte que adiciona ali o flúor, para poder a água já tá limpinha, então não tem mais sujeira também, não tem mais sólido. Por isso é a decantação, tá certo? E tem processos, inclusive, que você vai olhar e você vai ver que pode tanto decantar ou filtrar. Fique ligado nas características, nos detalhes, para você não se embolar aí, tá bom? Então vamos voltar lá para a filtração. A filtração você também separa mistura heterogênea, sólido, líquido. Ai, é o processo do café, que normalmente a gente prepara todos os dias ali de manhã, utilizando um papel de filtro. Então, na filtração, você utiliza o papel de filtro para separar essa mistura heterogênea. O sólido, ele fica retido nesse papel de filtro. E o líquido, ó, ele é escoado por esse funil. A gente utiliza aqui normalmente o funilzinho para poder separar o sólido do líquido, tá? Então, você vai despejar essa mistura heterogênea sólido-líquido nesse filtro de papel, combinado? Você utiliza o filtrinho ali de papel. O filtro de papel, ele permite que só o sólido vai ficar retido, então só o sólido vai ficar retido aqui, ó. Só o sólido fica retido aqui no filtro, tá? E daí o líquido, ele é escoado, e assim você consegue separar essa mistura heterogênea. Ó o filtro ali de papel, é o filtro que nós temos para, por exemplo, preparar o café de manhã. Ah, mas se você já tem aquela cafeteira moderna em casa, já não vale esse exemplo aqui. É aquele café raiz, tá? Utilizando o filtro de papel, vai lá, ferve a água, coloca o pó de café e você separa ali o sólido do líquido. Tranquilo? É um processo que a gente utiliza no dia a dia. E sim, haverá um processo que você pode decantar, filtrar também. Aí você precisa analisar o que a questão quer, como foi o caso do tratamento de água, ok? E a filtração também tem um outro tipo, que é uma filtração a vácuo. Ela também separa a mistura heterogênea sólido-líquido, mas é um sólido-líquido com aspecto mais gelatinoso, mais difícil de ser separado ali de uma forma natural, com um filtro, por exemplo. Tanto que é utilizado uma bomba a vácuo, que vai fazer esse processo de sucção do líquido. Também tem um funil, assim como na filtração simples, tá? Também é utilizado um funil. Esse funil é cheio de furinho, também utiliza ali um papel nele e o sólido fica retido nesse funil e daí com o processo de sucção consegue fazer a retirada desse líquido de maneira mais
fácil. Então, é utilizada essa bomba a vácuo, tá? Para filtração aí mais difíceis ou mais demoradas, entre sólido e líquido, é utilizada essa filtração a vácuo. O papel de filtro ele é ajustado ali, ele não vai ter aquele formatinho do cone, ele é redondinho para poder ter o formato da base ali do funil. É um funil chamado funil de Buchner. Buchner, gente, olha que nome mais chique, né? Funil de Buchner que você coloca na boquinha desse Kitasato, que é um outro recipiente de química. É um processo aí utilizado mais em laboratório. A gente não tem todo esse aparelho no dia a dia. Nem precisa, né? Ter tudo isso daqui. Mas é uma filtração que existe, você precisa saber que ela existe para quando vier na sua questão, filtração a vácuo. O que é isso? Você também separa a mistura heterogênea, sólido, líquido, mas são misturas mais demoradas, mais difíceis de retirar aí o sólido do líquido, combinado? Por isso que você utiliza a bomba a vácuo. Mais uma para você anotar. Vamos aqui para a próxima. Algo que às vezes o exercício traz, ou você está fazendo exercício aí na sua apostila, ou procura na internet, ou o vestibular, ele gosta também de falar coisas do cotidiano. Então, até mais como curiosidade, eu trouxe o exemplo aqui de um filtrinho caseiro que pode fazer, que às vezes você já fez ao longo da sua vida estudantil, na sua escola, como trabalho, em casa. A gente utiliza ali para poder separar essa mistura heterogênea sólido, líquido, ó, pedras de diferentes tamanhos, areia grossa, carvão em pedaços, carvão em pó, areia fina, algodão, e você pode preparar esse filtro caseiro e ter um filtro na sua casa, para poder retirar os sólidos que não foram retirados ou purificar, né, a sua água ainda mais. Legal, né? Então tá aqui um filtro caseiro para você ver como funciona e como você pode fazer em casa também, como experimento, fazer um teste aí e lembrar dessa aula de separação de misturas, combinado? Aqui, que mais, tá? Ó, então testa esse filtro aí na sua casa. Pega uma água aí mais sujinha, uma aguinha barrenta e vê se vai dar certo. E depois comenta, tá? Vê se deu tudo certo, conta aí para a professora. Aqui mais uma questão para vocês verem como que o Enem aborda esse tipo de questão, tá certo? Joga na tela aí para mim, Edu, o que ele vai querer para a gente. Vamos ler primeiro o comando da questão, ó. O método adequado para separar o hidróxido de magnésio dessa mistura. O que será que está acontecendo aqui com o hidróxido de magnésio? Vamos ler o texto. O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon magnésio e hidróxido de cálcio, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio pouco solúvel. Se é pouco solúvel, ele acabou de falar para você que você tem aqui, ó, sólido mais líquido e é uma mistura heterogênea. Sólido mais líquido é uma mistura heterogênea, tá? Então, dentre as opções aqui que ele forneceu para nós, qual você marcaria de acordo com o que nós vimos até agora? Não tem nem a decantação para poder confundir a sua cabeça, né? Você sabe que você vai utilizar, ó, mistura heterogênea sólido líquido. Então, você vai utilizar a destilação? Não. Por quê? Porque a destilação, a gente vai ver ela hoje. Você só utiliza para misturas homogêneas, tá? Será que utiliza a evaporação? Não, também, que a gente vai ver a evaporação ainda hoje. Você utiliza ela para mistura homogênea. Será que eu posso utilizar a catação? Não, porque a gente vai ver que a catação você utiliza para mistura heterogênea, sólido, sólido. Tá vendo como é importante você saber qual é o tipo, né, da matéria, da substância ali, da mistura que você tem? Então mistura heterogênea sólido, sólido eu não posso filtrar. Não. Então ali, ó, sólido líquido. Essa é a sua mistura, sólido líquido, heterogêneo. Eu sei que você já sabe o gabarito, mas vamos analisar uma por uma, tá bom? Eu posso fazer a dissolução. O que é a dissolução fracionada? A gente vai ver ela também hoje, mas você também utiliza ela para mistura heterogênea, sólido, sólido. Então, a única opção que tem mistura heterogênea, sólido, líquido é a filtração. Eu quero te mostrar porque é assim que você vai analisar na sua prova, no dia lá da prova. Que mistura que eu tenho? Qual é a característica? É uma mistura heterogênea sólido líquido. Então, até agora, a gente viu que sólido líquido você pode decantar ou você pode filtrar, certo? Certo.
Então, aqui eu posso decantar, eu posso filtrar. Ah, aqui tem um gabarito de filtração, é ele. E catação? Catação é mistura heterogênea, sólido-sólido, não dá. Destilação é para mistura homogênea, não dá. Dissolução, mistura heterogênea, sólido-sólido, não dá. Evaporação é para mistura homogênea. Tá vendo? É assim que você vai fazendo, você vai identificando o método ali que é possível você utilizar para separar aquela mistura, tá certo? Vamos continuar a característica e estudar aí sobre as misturas. Aqui eu trouxe só novamente o desenho para você, para relembrar o que é uma filtração simples, né? Então, mistura heterogênea sólido, líquido, utiliza o papelzinho de filtro, coloca a mistura ali, o filtro fica retido nesse, o sólido fica retido nesse papel e o líquido é escoado, né? Aí você separa o sólido do líquido. Combinado? Então, mais um processo, centrifugação. A centrifugação, a gente brinca que ela é uma decantação acelerada. Então, você utiliza para separar misturas heterogêneas, sólido, líquido. Mas o que acontece nessa decantação? Você vai utilizar um aparelho, que é uma centrífuga, tá? Coloca lá a centrífuga para funcionar e devido à rotação dela, ela vai, ó, vai rodar, girar. O que a gente tem em casa que fica rodando, girando, que é uma centrífuga? A máquina de lavar roupa, né? Então ela gira. É como se fosse isso. Só que ela está separando uma mistura ali. É muito utilizada em laboratório. As cápsulas dela são bem pequenininhas. Cabe ali um tubo de ensaio, esses tubinhos ali onde são colocadas as misturas, para você separar. Aqui é utilizada para mistura heterogênea sólido, líquido e pela diferença de densidade e por ação dessa rotação, você consegue separar esses componentes, tá? Então, o giro da centrífuga vai fazer com que o sólido separe do líquido, muito utilizado para separar mistura heterogênea sólido-líquido, que a gente chama de dispersões coloidais, por isso que é muito utilizado para análise laboratorial de diversos exames, tá certo? Tá certo mesmo? Então vamos ver. Faz essa aqui comigo. Mais uma, gente, toda hora tem uma questão, né? Teoria, questão, teoria, para você ver o tanto que o Enem gosta dessa separação aí de misturas e você vê o quanto é importante e você anotar todas as características. Aqui já veio um textão maior, né? Joga na tela aí para mim, Edu, e partiu ler esse texto. Sempre pelo comando da questão, tá certo? Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Quando ele fala diferença de massa, aí a gente pode falar da densidade, né? Mas se você ainda não se ligou, vamos ver se no texto ele te fornece mais informações para ficar mais claro para você o que você vai utilizar. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico, o urânio 235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio e de urânio 238. O 235, né, é o 238. Para separá-los por efusão precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente, milhares de vezes através de barreiras porosas, formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Minha gente, nessa questão aqui, ele não deu muita informação, não. Então, considerando a diferença de massa, sei que na hora da prova você tá com aquele nervoso, né, já tá meio assim, resolvendo prova de química e ciência da natureza ali, ai, aquela loucura. E você ter essa calma, esse discernimento para ver que a diferença de densidade, de massa ali está relacionado com a densidade, fica um pouquinho mais complicado, né? Mas você tem uma mistura heterogênea de sólido líquido, tá? A gente vai ver que a peneiração você utiliza para mistura heterogênea sólido-sólido. O nosso gabarito é lindamente a centrifugação. A extração por solvente é quando você utiliza um solvente e coloca um líquido ali no meio do recipiente para poder separar, que não é o caso. A destilação fracionada é para misturas homogêneas, que também não é o caso. E a separação magnética é quando você tem
uma das misturas com propriedades metálicas, que também não é o caso, né? Talvez aqui seja a questãozinha mais difícil que a gente resolveu até agora, e que na hora da prova, claramente quando a gente fala a diferença de massa, você associa a densidade, mas eu sei que na hora da sua prova é difícil você fazer isso, ter essa calma, fazer essa conexão, por isso é importante você resolver muitas questões, resolver as provas anteriores, para você já estar esperto na hora que resolver uma prova e se dar de cara com uma questão dessa, combinado? Então vamos lá, vamos continuar. A dissolução fracionada. Aí, a dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? Você também utiliza para poder separar mistura heterogênea. Porém, é uma mistura heterogênea aqui, ó, sólido-sólido, com diferentes solubilidades. Como assim, professora? Por exemplo, vamos supor que aqui nesse recipiente 1 eu tenha areia e sal. Areia e sal. É uma mistura heterogênea de um sólido com outro sólido, certo? Como que eu separo isso? Você vai adicionar um solvente. Então, a adição de um solvente, e esse solvente, só um dos sólidos vai dissolver nele. Por isso que ele fala diferença de solubilidade. Então, no caso da areia e do sal, o sal dissolve na água. Aí você consegue separar a areia do sal, tá? Então, esse exemplo aqui é a mistura para vocês da areia com sal, vamos imaginar ali, eu pego e adiciono água, certo? O sal dissolve na água, mas a areia não. A areia não. Aí você passa a ter aqui em 3 a mistura da areia e da água com sal. Por que chama fracionada? Porque após essa dissolução, eu vou utilizar um outro método. Você tá vendo? Ó, separei. Deixar em repouso você pode decantar, por exemplo, você pode filtrar para poder separar. Aqui nesse nosso exemplo, decantou, escoou, igualzinho lá a imagem da decantação para você, certo? Por isso que é dissolução fracionada. Mas o que eu quero que você lembre na hora da sua prova? Que a dissolução fracionada você usa para misturas heterogêneas, sólido-sólido, mas chama dissolução fracionada porque você tem que adicionar água nessa mistura. E só um dos sólidos é solúvel, tá bom? É solúvel. Eu falei adicionar água, mas pode ser qualquer solvente. É que a água, meus queridos, é o solvente universal e normalmente é ela que vai estar na sua questão. Mas pode ser qualquer líquido, tá? Que você vai utilizar ali que seja que o sólido dissolva nele. Qualquer um. Combinado? Então, você pode utilizar nas próximas técnicas, quando você adicionou a água, separou já o sal da areia, outra técnica. Aqui no nosso caso, ele está mostrando para você a decantação. Pode decantar, pode filtrar. Por quê? Porque você passou a ter uma mistura heterogênea, sólido, líquido. Muita informação, eu sei. Muito detalhe, muita característica. Então, resolvam as questões aí infinitamente até você lembrar a característica de cada uma dessas separações, tá certo? Outras técnicas importantes que podem aparecer aí para vocês de processos mecânicos que separam mistura heterogênea, a imantação ou separação magnética, você separa a mistura heterogênea, sólido-sólido, onde um dos sólidos tem propriedade metálica. O que significa isso? Um dos sólidos é um metal. Então, você coloca o ímã ali, esse ímã vai atrair esse metal, tá certo? A flotação também é mistura heterogênea, sólido-sólido, mas aqui quando a gente adiciona a água, parecido com a dissolução fracionada, nenhum dos sólidos dissolve. Aqui é a diferença de densidade deles nesse solvente que vai fazer com que eles se separem. Exemplo, né? Areia e serragem, aquele pozinho fino da madeira. Areia e serragem estão ali misturado, mistura heterogênea sólido-sólido. Adicionei solvente, no caso, adicionei água. A areia vai para o fundo, deixa em repouso, certo? E a serragem, que ela é mais leve, ela vai para a superfície, ela flutua, ok? É um outro tipo também que pode aparecer para vocês, flotação. E a peneiração, também chamada de tamização, a gente separa a mistura heterogênea, sólido, sólido, combinado? Muitos métodos, muitas características. Espero que você tenha pausado essa aula e anotado tudo. Se você não fez isso, você volta e vai fazendo o seu caderno de revisão e seu mapa mental, combinado?
Porque olha o tanto de questão que nós vimos do Enem e vamos ver mais ainda. O Enem adora, adora, adora separação de misturas, ok? Agora a gente vai ver processos físicos, que são processos que separam a mistura homogênea. Evaporação. Evaporação, você separa a mistura homogênea de líquidos e sólidos. Solúveis. Por que solúveis? Porque é uma mistura homogênea, tá certo? Então, a água com sal, por exemplo, se você deixar lá evaporando naturalmente, né, fazer um processo, pode evaporar e você obter esse sal, que acontece nas salinas para a produção do sal do cloreto de sódio. Então, mistura homogênea, sólido, líquido, pode evaporar, tá certo? Mas se você evapora, você não obtém a água, você obtém somente o sal, somente o sólido. E se eu quiser obter o líquido? Você utiliza a destilação simples, que aí já utiliza um aparelho, né? Já é uma coisa mais química, que tem um balão de fundo redondo ali que você utiliza para poder colocar a sua mistura, aquece ele. No processo de aquecimento, o líquido, claro, vai para o estado gasoso, tá? Aí ele contra esse material aqui, que é um condensador, a água condensa e você obtém nesse recipiente aqui externo, você obtém nesse recipiente externo, o condensador tá aqui, tá, gente? Tá chamado ali condensador, mas o condensador tá bem aqui para você, ok? Esse recipiente externo normalmente é um Erlenmeyer. Erlenmeyer, esse nomezinho lindo aí. E você consegue obter o sólido no balão, o sólido fica lá no balão e o líquido fica no recipiente externo, tá certo? Então, todo esse processo aí ocorre na destilação simples. E se for uma mistura homogênea líquido-líquido? Aí é a destilação fracionada. Aqui, o ponto-chave é o ponto de ebulição que precisa ser controlado dessa mistura. Você também tem um balãozinho aqui que também é aquecido, só que tem todo um controle de temperatura. Por quê? Porque no balão vai ficar o líquido que tem maior ponto de ebulição. Por isso que a ebulição aqui tem que ser controlada, a temperatura tem que ser muito controlada. E quem que vai condensar? Quem que vai aqui para o condensador? O líquido de menor ponto de ebulição. Ele que vai ser obtido nesse recipiente externo, no Erlenmeyer. Fechado? Anotado? Joga na tela aí para mim, Edu. Então, vamos ver se fechou, se anotou, se está tudo certo. Ó, foram acondicionados acidentalmente em um único recipiente areia, sal de cozinha, água, óleo de soja, para separar adequadamente cada componente dessa mistura. Devem ser feitas... Gente, vamos desenhar essa mistura aqui. Senão vai virar bagunça, né? Vai virar bagunça. Tem areia, tá? Tem areia. Eu tenho sal, tenho água, sal de cozinha e óleo de soja. Então vamos observar aqui, ó. O óleo não mistura com a água, tá certo? A areia também não mistura com a água, mas a areia tá aqui no fundinho e o sal tá dissolvido na água. Então, o que você pode fazer primeiro ali, ó, olhando para esse desenho maravilhoso que eu fiz para você? Você tem uma mistura heterogênea entre sólido e líquido, então primeiro você pode filtrar. Então eu posso filtrar ali, professora? Pode filtrar, tá? Depois de filtrar, você pode decantar. E por quê? Porque você vai ter mistura heterogênea líquido-líquido. Aí depois de decantar, você vai ter uma mistura homogênea da água com sal. Aí você vai fazer o quê? Destilar. Onde que tá essa sequência linda? Gabarito, letra D. Marcou aí para vocês? É assim que você vai olhar as separações, tá bom? Mais uma. Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha e arroz é na sequência ferro, sal de cozinha e arroz. E aí, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Gabarito, letra C. Muito bem. Por quê? Porque você tem ferro. Volta aqui para mim, Edu. Você tem ferro. Se você tem ferro, você tem o processo de imantação. Então, coloca um ímã, faz a separação magnética. Adiciona água para separar esses sólidos ali, né? Depois você filtra e destila. Esse é o nosso gabarito, letra C. E para fechar, no material de vocês, na página 104, nós temos aí uma questão. Essa questão do Enem, ela é muito interessante. Joga na tela aí para mim, Edu. O que ele fala para você, ó? Em qual etapa decanta-se? Ele está procurando a decantação. Decantar, para quem não lembra, é deixar em repouso. Vamos ver em qual etapa ele fala isso, ó. Etapa 1. Caixa de gordura. Retém os detritos da pia de cozinha, liberando água quase isenta de gordura. Não, aqui não é.
Etapa 2, caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros, lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. É aqui? Não. Tanque séptico, etapa 3. Aqui o esgoto deve ficar em repouso, ó, a palavra-chave, por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então, este é o nosso gabarito. Turma, e na página 104 também temos a questão de número 2 para vocês, tá certo? O que é a questão de número 2? Ela fala, joga na tela aí para mim, Edu. Ele dá esse quadro grande aí para vocês, tá? Mas o texto diz assim, ó. Em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência à separação? Vamos lá. Catação utiliza água? Não. Imantação utiliza água? Não. Filtração. Ah, filtração tem água, professora, mas não. Ele adicionou. Onde você adiciona água? Você adiciona água na flotação, tá? Flotação. 3. Separação de misturas é um conteúdo com muito detalhe, então você anote. Quando que eu uso flotação? Quando que eu faço a imantação? Quando que eu faço a peneiração? É isso que ele vai querer saber de você. E arrasa nessa questão, tá? Porque todo ano tem uma para você. Eu espero que você tenha anotado tudo e tenha relembrado os principais métodos de separação de misturas. Beijos no coração e até a próxima.